Olá, seja bem-vindo a essa aula onde você vai aprender e dominar quais são os 5 pilares que sustentam o trabalho da coordenação. Para que você faça uma boa gestão dos processos de trabalho e não apenas dele, todas as outras formas de gestão que você precisa atuar no seu equipamento, você vai perpassar por esses pilares. E aí, no seu material que está logo abaixo dessa aula, você vai encontrar o material que a gente vai seguir. Quero começar aí com uma frase de Guimarães Rosa que diz: a estrada só é sua se você se embrenhar nela. E abrindo com essa frase, eu quero trazer para vocês a reflexão de que você vai dominar a coordenação, você vai dominar a gestão que você precisa fazer se você se envolver, se você se dedicar, se você se esforçar, se você aplicar aquilo que você aprender. Assim, você vai conseguir dominar as estratégias e se tornar também uma autoridade aí no seu equipamento. Então, vocês já sabem, né, como eu falo muito aqui, que a coordenação do SUAS ela é fundamental para a materialização da política de assistência social. Cabe à coordenação fazer o gerenciamento técnico da unidade. Isso envolve todos os tipos de gestão que vocês estão vendo aqui na nossa formação completa. Então, o trabalho da coordenadora é essencial, ele é fundamental. E ele é exigido que seja um profissional de nível superior, que tenha os conhecimentos que a gente já viu bastante lá nos módulos anteriores, mas apenas para relembrar vocês o quão essencial, o quão fundamental vocês são. E para que os serviços, né, as unidades consigam, de fato, oferecer os serviços de uma forma que seja de excelência e que atinja, de fato, os seus objetivos, a coordenação ela tem que fazer, ela tem que executar um rol de atividades que são estratégicas. E são, né, essas atividades, esses pilares que a gente vai ver agora. Então, a gente tem o trabalho da coordenação que, ao ter esses 5 pilares bem estruturados, bem executados na sua unidade, vai conseguir, sim, chegar nessa excelência na oferta do SUAS. Vai contribuir para isso, né? Porque nós sabemos que o SUAS depende também de várias outras questões, mas o trabalho da coordenação é essencial. E é importante vocês saberem que esses pilares, eles não são lineares, né? Embora eu tenha colocado eles aí na imagem nessa ordem, não quer dizer que primeiro eu faço um, depois eu faço o outro, depois eu faço o outro. Se eu estou em um, eu não estou em outro. Na verdade, eles estão interconectados, né? E eles também se retroalimentam. Eles são interdependentes, né? Um precisa do outro. Sendo, então, etapas vivas nesse cotidiano, no processo de trabalho da coordenação, que é um trabalho muito dinâmico, né? Coordenar, uma das habilidades que você precisa desenvolver é o dinamismo, a resiliência, a adaptabilidade. A gente viu isso lá na aula, né, das soft skills. Então, você vai ter que fazer aí ajustes contínuos, hora em um pilar, hora em outro, mas é importante que você conheça para que você possa dominar e saber de fato o que você precisa fazer. Porque não adianta apenas saber as atribuições. Para que você execute todas aquelas atribuições que a gente viu lá atrás, você vai ter que perpassar por esses pilares também. E cada um vai desempenhar o seu papel ao longo do tempo, de acordo com a necessidade, de acordo com os desafios que estão sendo apresentados ali para vocês. Né? Então, não é uma etapa rígida, eu planejo só no início do ano. Não, né? Então, em que momento que eu faço direção? Em que momento que eu uso organização? São coisas que estão ali interconectadas, se influenciando e em constante movimento, ok? E aí, a gente vai ver aqui agora, né, resumidamente, o que significa? Planejamento, a gente está falando da definição de metas e de traçar os caminhos para atingi-las.
Quando a gente fala em organização, a gente está pensando na estruturação dos recursos, das equipes e dos processos. A direção, a gente está pensando em conduzir e orientar as ações diárias com liderança. Monitoramento, acompanhar o andamento e ajustar as rotas. E a avaliação, que é analisar os resultados e aprender com as experiências. Então, esse é o checklist ali do nosso resumido. E agora a gente vai aprofundar um pouco mais em cada um desses pilares, né? O planejamento, ele constitui essa ferramenta que visa administrar esses acontecimentos futuros, definir metas, definir as estratégias, as ações que vão ser realizadas, pensando em alcançar os objetivos, né? Então, o que faz parte do planejamento? A gente pensa no planejamento quando a gente vai pensar o plano de ação, que vai ser anual, mas também você pode ter que planejar, e mesmo você fazendo aquele planejamento macro do ano todo, depois você tem que fazer esse planejamento mais micro, né? E às vezes a cada ação que a gente vai fazer, a cada movimento, ou um evento, ou até mesmo uma organização ali interna, a gente vai precisar fazer também uma ação de planejamento. Então, seja lá qual for o seu objeto de planejamento, se você estiver planejando o seu ano, ou o seu mês, ou a sua semana, ou o seu evento, você vai passar por algumas fases para ocorrer, né? Para elaborar, de fato, esse planejamento. Então, a análise da situação atual, a decisão pelas ações que serão executadas, a deliberação pelos recursos que são necessários, a previsão de possíveis desafios, entre outras coisas. Então, quando você vai planejar, você vai analisar de onde você está partindo, qual é o ponto A que você está, você vai pensar também onde você quer chegar, que são os seus objetivos, e qual é o caminho que você vai percorrer para chegar lá. E a partir desse caminho, neste caminho, então, quais são as ações, quem vai fazer, né? Como vai fazer, tudo isso vai entrar dentro do planejamento, que envolve essa elaboração dos planos, dos percursos cronológicos, dos projetos, né, que vão ali operacionalizar as ações e os serviços ofertados nas suas unidades. Também em razão dos estudos, dos diagnósticos, das buscativas, dos levantamentos dos dados, das informações da sua própria unidade. E aí, quando a gente pensa, né, em planejamento na prática, como que isso pode acontecer? Através do plano de ação ou do plano de trabalho, que é aquele documento, né, que detalha as atividades, as metas e os prazos, né, quem são os responsáveis e também os recursos necessários. E esse documento, ele vai permitir visualizar o que precisa ser feito ao longo de um período. E pode ser semanal, mensal, anual, semestral, né, de acordo com a realidade aí do local onde você trabalha. Então, o plano de ação, por exemplo, ele pode definir qual é a meta do número de famílias a serem atendidas, a meta de famílias a serem acompanhadas, quais serão os eventos que serão realizados ao longo do ano, quais serão as campanhas. Lembra lá das ações que vocês viram, né? Os tipos de ações coletivas, as ações individuais que existem em cada serviço, tipificadas para cada serviço. Então, você vai usar o planejamento para realmente definir o que vai ser feito, né? De que forma vai ser feito, do que você também vai precisar. Ferramentas de diagnóstico, né, social, como, por exemplo, a utilização de um diagnóstico socioterritorial para identificar as demandas e as vulnerabilidades que tem no seu território, para definir, então, quais as ações a partir disso, né? Então, essa fase também de analisar essa análise da situação atual, né, que é chamada, às vezes, de avaliação ex ante, que é avaliar antes para que, então, você possa planejar, né, fazer esse diagnóstico, também entra ali o que vai alimentar, o que vai dar base para o seu planejamento. E é onde muita gente erra, porque quer começar já do lugar onde está, de trás da mesa, planejando, sem ouvir as pessoas, sem ouvir a equipe. Então, é muito importante que vocês estejam atentas a isso.
E um diagnóstico rápido participativo também pode ser uma boa ferramenta para te ajudar a embasar o seu planejamento. Aquela ferramenta também que é muito conhecida como a árvore de problemas, onde você desenha uma árvore, né, onde está ali a situação, e em cima você tem os efeitos daquele problema e embaixo as raízes. Então, construir isso com a população também é uma boa forma de você identificar ali o que são demandas para eles, né? Uma outra ferramenta, que é a matriz FOFA, né, conhecida como matriz SWOT, que é identificar as forças e as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, tanto do serviço quanto do projeto ou do evento, do que você for planejar, né? Permitindo essa melhor análise da situação. Gente, então vamos fazer um evento relacionado à prevenção da violência contra as pessoas idosas. Quais que são as possíveis forças dessa ação que a gente está querendo fazer? Quais são as possíveis fraquezas? Onde que está ali os gargalos? Que oportunidades isso nos traz? Que ameaças, que desafios a gente pode antecipar, né? Então, esse tipo de ferramenta vai ajudar você a analisar, né, e se antever ali no seu planejamento. Por quê? Se você pensa assim, é um evento e pode chover nesse dia, então vamos ter tendas, a gente vai ter um outro espaço, entende? Você consegue antecipar aquilo que vai acontecer. E quem não planeja, né, já planeja, quem não planeja o futuro, planeja o fracasso. Né? Então, não quer dizer que planejar vai dar tudo certo, vai sair tudo do jeitinho que a gente planejou, mas certamente vai auxiliar você a realizar de uma melhor forma. E também fazer aí um calendário de atividades, né, que é uma ferramenta simples, mas que é fundamental também para a coordenação, onde que essas atividades são organizadas, né, num cronograma anual ou mensal, com ali os eventos e os prazos. E aí eu chamo a atenção aqui para vocês, para um cuidado que vocês precisam ter com aquela ideia do calendário colorido, né? De seguir apenas as datas comemorativas para planejar. Então, é o maio laranja, o setembro amarelo, o outubro rosa. E aí fica a assistência social trabalhando as mesmas campanhas que a escola, que a saúde está fazendo, e esquece muitas vezes daquilo que é essencial para a assistência. E também, muitas vezes, executa essas ações a partir das outras políticas e não a partir da própria assistência social, né, do impacto que essas coisas têm na assistência, ou de que forma a assistência pode contribuir para essas questões. É importante falar desses temas? Sim, mas não só nessas datas específicas. E talvez para alguma comunidade um tema vai fazer mais sentido, para outra comunidade seja outra, porque às vezes tem uma demanda maior ali. De repente, uma comunidade tem um público mais presente que é idoso, então demanda mais falar disso. Outra já tem um público que é mais criança e adolescente, outra já é mais misto. Então, é por isso a importância da avaliação, do diagnóstico, da participação, né, de tudo aquilo que a gente já falou também lá na aula quando a gente falou sobre busca ativa, de ter esse olhar atento, mesmo que você não seja uma coordenadora de CRAS, também no CREAS, ter esse olhar para os números, para os dados, esse diálogo é fundamental para que haja um planejamento bem feito, ok? Então, continuando, fazer o calendário é muito bacana, inclusive, para fazer isso em conjunto, né? Trazer uma experiência prática com vocês. Você pode convidar as demais coordenadoras, convidar a gestão e pensar, vamos fazer o nosso calendário, que seja do semestre, que seja do restante do ano, que seja do ano todo, né? Que vocês possam construir quais são os eventos, o que a gente vai fazer junto, o que a gente vai fazer, que a gente pode replicar, como vai funcionar, né? Qual é o calendário aí das ações coletivas de toda a secretaria? Fica uma coisa muito legal. Faz esse calendário com uma legenda. Isso é muito bacana de você fazer. E uma estratégia que você pode fazer também para conversar com a gestão é você apresentar, se tiver difícil, diálogo com os outros equipamentos, se isso não for possível, não for viável na sua realidade, faça da sua unidade, faça com a sua equipe, né? Esse planejamento, o que vocês querem fazer aqui ao ano, o que é importante, o que vocês estão percebendo de demanda dos usuários,
Quais são as principais vulnerabilidades que vocês estão vendo? E você também, a partir da sua observação, do seu olhar atento, construir isso com a equipe. A direção. O que é esse nosso segundo pilar da direção? Quando a gente pensa já em direção, a primeira coisa que me vem é a questão de motorista, né? A pessoa que está dirigindo, que vai dirigir ali, que vai conduzir ali o carro. E tem a ver, então, ele se refere a esse processo administrativo, realmente de conduzir, de coordenar a execução das tarefas previamente planejadas. Então, esse componente, ele vai estabelecer as diretrizes, que são o caminho a ser seguido. E quais serão os métodos de trabalho, com a finalidade de atingir, então, os objetivos das unidades, né, e dos serviços. A direção, ela vai envolver a guiança, a coordenação, a motivação, o engajamento da equipe, assegurando que aquele planejamento seja executado de uma maneira eficaz, eficiente e efetiva, com excelência. É a ação de liderar e tomar as decisões no dia a dia, facilitando o alcance das metas estabelecidas. Por isso, a gente tem lá logo no início um módulo todo sobre liderança, porque durante todo o tempo você vai precisar direcionar a equipe. Sempre que gera uma situação de dúvida, a coordenação vai ser ali aquela palavra, às vezes, final, sempre diante de um impasse, a coordenação que vai ter que dar esse direcionamento. Agora nós vamos por aqui, agora nós precisamos ir por ali. Quem está na direção tem que ter aquela visão ampliada, uma visão de longa distância, para que consiga prever situações, antecipar, né? E conseguir conduzir, então, a equipe de uma forma harmoniosa para se atingir os seus objetivos. Se você tem dúvidas sobre o que é eficácia, eficiência, efetividade e excelência, eu vou deixar aqui uma explicação para que vocês jamais esqueçam sobre isso, porque às vezes a gente usa esses conceitos como se fossem a mesma coisa, mas na verdade são coisas diferentes. Quando a gente está falando de eficácia, nós estamos falando sobre atingir o objetivo estabelecido, atingir o objetivo proposto, atingir, fazer o que tem que ser feito. Quando a gente fala de eficiência, a gente está falando de fazer o que tem que ser feito, de atingir os objetivos, mas otimizando os recursos, né? Gastando o menos possível. Aproveitando também ali os recursos, né, disponíveis. E quando a gente pensa em efetividade, a gente pensa em atingir o que tem que ser atingido da melhor maneira possível e gerando um impacto e uma transformação de verdade ali. E quando a gente pensa na excelência, a gente está pensando na performance, a gente está pensando num padrão elevado de execução. Então, se a gente for trazer um exemplo para ficar mais ainda claro, quando a gente pensa na eficácia, é alguém que foi lá, tinha que fazer uma comida, preparar uma comida, uma refeição. E aí aquela pessoa, ela foi lá e fez a refeição. É uma pessoa eficaz, ela fez a comida. A pessoa que é eficiente, ela vai ali fazer a comida, vai aproveitar, às vezes, de um suco ali, vamos supor que essa comida ali seja alguma coisa ali que dá para reaproveitar as cascas, ela vai aproveitar isso, ela vai fazer, muitas das vezes, ali até além do que foi solicitado, por aproveitar ali os recursos. E a efetiva, além de ter feito a comida, ter aproveitado os recursos, essa comida vai promover bem-estar, nutrição, vai gerar ali uma memória afetiva, vai ser um momento ali gostoso para servir aquela comida. Então, gerou esse impacto que vai deixar ali uma memória, né? Vai ser lembrado para além daquela situação ali, não foi só uma refeição comum, né? E a excelência é que, além de fazer tudo isso, de ter feito, de ter ficado gostoso, né? De ter criado um momento, aproveitado o que podia aproveitar da melhor maneira possível, estava assim num padrão muito elevado, estava muito acima da média.
Então, foi também uma excelência. Então, resumidamente, aí de uma forma, né, brincando com a situação, é isso, né? Então, para que os nossos serviços eles sejam, né, eficazes, atinjam o objetivo, mas também seja eficiente, que uma coisa que requer suas, né, eficiência, quando a gente está aí nessa situação dos recursos, que a gente está na situação com os profissionais, então saber utilizar, saber gerenciar isso, né, vai também ser necessário. E ser efetivo, gerar impacto de longo prazo, gerar transformação realmente para as pessoas. Não é só fazer por fazer, mas é fazer com qualidade, fazer com excelência, elevando o padrão de oferta, né? Para que as pessoas, para que os usuários, foquem nos usuários, para que eles se sintam bem atendidos, bem acolhidos, bem orientados, né? E isso tudo está dentro desse pilar da direção, que é essa ação aí de liderar e de auxiliar a equipe, de tomar essas decisões no dia a dia para conduzir a equipe aí na melhor forma possível. E como que a gente pode ver a direção na prática? Como fazer a direção? Como direcionar a equipe na prática? Reuniões de equipe, que são momentos fundamentais ali de direcionamento, de alinhamento, onde que a equipe vai poder também expressar as suas necessidades, fazer ali os ajustes de rota, resolver problemas, sempre pensando aqui, né, nessas reuniões de equipe em conjunto, mas também as reuniões individuais, como vocês viram essas estratégias lá no módulo, né, de liderança. Então, se for necessário, volta lá, reveja, né, para que você possa aí, se apropriar ainda mais desse aspecto. Liderança situacional. Aplicar essa técnica de liderança situacional, né, que é de acordo com as situações, você vai alterando ali o seu estilo de liderança de acordo com a maturidade da equipe, de acordo com as competências, de acordo com o perfil profissional. Nós falamos muito disso também lá no módulo de liderança, que às vezes um profissional vai exigir que você seja mais presente, que você esteja mais perto. Outros vai precisar de um pouco mais de liberdade, né? Então, quando você entende o perfil comportamental da sua equipe, fica mais fácil de você fazer também essa liderança. E de acordo também com as situações que estão acontecendo ali. Porque, ora, você vai precisar ser talvez um pouco mais impositiva, mais diálogo, né? Então, observar, saber fazer essa leitura, né? Delegar quando for necessário, e delegar de uma forma que fique claro, né? Porque às vezes faz muitos acordos e fica ali no verbal, ou fica usando bilhetinho. Então, vai ter uma reunião, vai ter um planejamento ali, faz isso estruturado, faz no papel, ou então escreve por e-mail e dispara, né, para todo mundo, para ficar isso de forma transparente, de forma que todo mundo consiga compreender. E acompanhar também ali a execução. Tem também o Trello, que é uma ferramenta, vocês podem pesquisar aí no Google, que também é muito legal para monitorar projetos e processos de trabalho também. Depois eu vou mostrar para vocês. Checklist de orientações, né? Então, fazer listas de tarefa e para assegurar que as pessoas estejam mesmo seguindo ali. Às vezes, por exemplo, um desafio muito grande quando tem desafio com pessoas da limpeza, com motoristas, né? Porque a gente tem que pensar em todas as questões, né? Na coordenação. Então, às vezes você está pedindo verbalmente, mas você não está falando uma linguagem interessante. Então, de repente, colocar isso no papel, fazer um checklist, também vai auxiliar ali no direcionamento. São aqui algumas estratégias. Se você utiliza alguma outra, vamos fazer dessa aula uma aula colaborativa. Deixa aqui nos comentários também quais técnicas, quais estratégias que você usa. E lembre-se, gente, se tiver dúvida, é só deixar aqui, que para mim vai ser um prazer poder responder vocês. E passando para o nosso terceiro pilar, organização, que tem a ver ali com a forma como vai se dispor, né, vai fazer a otimização dos recursos para a execução das ações.
Tanto aí a gente vai pensar aqui na organização, em recursos humanos, recursos materiais, o recurso do tempo. Então, são vários, né, aspectos. A responsabilidade, especificar, né, quem vai ser responsável pelo quê, qual é o tempo que vai ser necessário, material e espaço físico para a execução das atividades. Então, esse aspecto também é muito importante, porque às vezes são tantas ações, tantas coisas a serem feitas, que tudo isso precisa ser levado em conta, né? E o trabalho para o técnico, gente, é muito. Vocês vão ver isso no processo de trabalho, uma coordenação que entende dos processos de trabalho, facilita, porque muitas das vezes você vê só parte do que precisa ser feito. E quando a gente vai entrar para esmiuçar tudo, você vai compreender por que às vezes os técnicos não conseguem ou estão, às vezes, atolados de tarefas, né? Então, fazer essa alocação adequada, né, tanto dos recursos humanos, materiais, do tempo, do espaço, também ali essa parte da organização. Até mesmo do ambiente físico, a forma de organizar, onde que vai estar o quê, que sala que vai ser o quê, né? Então, isso para que tudo, né, funcione de uma maneira integrada, para que tudo funcione de maneira fluida, também é parte da organização. E aí, de que forma, né? Como que a gente pode ver a organização na prática? Então, pensar esses organogramas, né, funcionais, que é visualizar essa estrutura da equipe mesmo, e o papel de cada um também vai facilitar essa distribuição de responsabilidades. Quem é responsável pelo quê? O plano, né, de recursos materiais, considerando essas demandas de prioridade para o serviço, também vai permitir uma gestão, de como que a gente vai usar, em que momento que a gente vai solicitar mais materiais, como que vai fazer isso. Então, também vai organizar, né? E isso ajuda até no processo da licitação mesmo, porque a gente sabe lá nos recursos, na gestão de recursos também, a gente vai ver um pouco mais disso. Ter agendas compartilhadas, né? Ferramentas como do Google, outras plataformas de agenda online também podem auxiliar para que todo mundo saiba quais são os compromissos, né? Quando às vezes ocorre aquela coisa de uma agenda uma coisa, o outro agenda outra. Então, cuidar dessa conciliação das agendas também faz parte da organização. Pensar também até na organização do computador, gente. Isso é muito importante. Ter ali as pastinhas organizadas, ter uma rede organizada, né, os documentos compartilhados, organizado por serviço, de forma por ano. Então, pensar essa organização também é muito importante. E pensar também esse arquivamento, né, porque é muito comum, às vezes, o profissional sai e apaga as coisas que tinha ali, né? Então, eu não gosto muito da ideia de pasta por profissional. Eu gosto mais por serviço, organizando isso para que todos tenham acesso ali. E amanhã, se aquele profissional não tiver mais, quem chegar, quem instalar, quem continuar, vai poder dar seguimento aos arquivos que estão ali. Pensar também na organização de planilhas, né, que vai gerenciar ali as ações, as famílias também, esse controle do cadastro das famílias também está dentro desse pilar da organização. E lembrando que vocês, alunos da formação, têm acesso, né, ao combo lá das ferramentas, onde vocês podem fazer os downloads dos arquivos, dos materiais que eu compilei aí ao longo desses meus anos de trabalho. E lembrando, mais uma vez, caso você tenha alguma sugestão, nós ficaremos felizes em receber aqui os seus comentários. E entrando no quarto pilar, que é o monitoramento, que é esse processo de acompanhamento contínuo das ações que estão sendo executadas, né? Aferindo cada etapa ou a partir ali do que está sendo feito, né? Para que sejam tomadas as decisões, as medidas corretivas, os ajustes para se chegar cada vez mais no resultado ou próximo do resultado que se esperava, né? Monitorar significa nada mais, nada menos do que acompanhar
no cotidiano, as ações que estão ali sendo executadas nos serviços, tendo em mente quais são os seus objetivos, quais eram as metas, tendo em mente aquilo que foi planejado, aquilo que foi idealizado previamente, para que vocês possam, né, fazer aí esse aprimoramento, esses ajustes, enquanto o trabalho ainda é realizado. Como que o monitoramento, né, acontece na prática? Vocês podem estabelecer indicadores de monitoramento, criar indicadores. Como que a gente vai saber se esse acompanhamento está funcionando, se não está, se as ações estão tendo os resultados que a gente gostaria? É pelo número de famílias, é pelos depoimentos das famílias. Então, como que a gente vai medir o progresso? Estabelecer indicadores, criar indicadores, nada mais é do que isso. Como que a gente vai criar ali parâmetros para medir o progresso, para medir se está atingindo os objetivos ou não? Então, número de atendimentos, né, o número de famílias, a taxa de resolutividade, depoimentos, né, pessoas que foram empregadas ou não, reincidência de violação de direitos ou não, encaminhamentos que foram efetivos, né, dos encaminhamentos que a gente encaminhou, X pessoas conseguiram determinada coisa. Então, isso é uma forma de você monitorar a partir desses indicadores. Os relatórios de acompanhamento também, né? Como, por exemplo, o RMA, que é um relatório mensal, é uma forma também de você monitorar as ações que estão sendo feitas, criar também formulários específicos para preencher né, esses formulários sobre as atividades, né? Então, avaliar sempre ali como está sendo, gente, está dando certo, o que está dando errado, o que vocês estão vendo. Aquela ferramenta lá também, né, do FOFA, o que a gente está tendo de fraqueza, o que a gente está tendo de pontos fortes, o que a gente está tendo aqui de pontos de melhoria, também é uma forma ali de fazer este monitoramento. Sistemas também, né, de informação, prontuários, algum sistema que, caso vocês usem, né, no seu município, e essas reuniões de avaliação parcial para ouvir, para escutar mesmo. Sempre, gente, todos os pilares que eu falei até aqui agora, não se esqueçam da participação da equipe. Promover o diálogo, né? Aqui eu prezo por uma gestão, por uma liderança que é parceira da equipe, né? E eu ouvi uma frase recente esses dias que um líder, ele precisa estar tão perto da sua equipe a ponto de escutar, né? Ele precisa ser tão humano a ponto de estar junto da equipe, sentir que ele está junto, não está no nível acima, né? Mas está ali junto, conduzindo, ali fazendo o que tem que ser feito da melhor maneira. Então, essas são aí possíveis ações do monitoramento. E já na avaliação, a gente vai pensar a avaliação aqui final, né? A avaliação dos resultados que foram obtidos. Então, tanto ali de uma atividade específica, tanto de um evento, quanto a avaliação do ano, quanto de um acompanhamento, isso vai se aplicar em todas as minúcias das atividades, né, que são realizadas na unidade, que vai ver ali se os objetivos foram alcançados, se não foram, se alcançou, o que ajudou, se não alcançou, o que impediu de alcançar esse objetivo, se os recursos foram utilizados, se teve impacto, se teve a qualidade, qual foi o padrão, o nível de excelência que aquela ação, ou que aquele projeto, ou que aquele ano, né, aconteceu. Avaliar também envolve, então, essa coleta de dados, né, de informações com uma temporalidade, então, seja pelo mês, seja pelo semestre, seja pelo ano, ou um término da ação, por meio de pesquisas, de estudos, de reuniões, de levantamentos, de análise técnica, porque muitas vezes a gente precisa treinar o olhar técnico também, porque às vezes a família, ela avalia, não falando assim, olha, eu vou avaliar aqui o seu serviço, isso. Não necessariamente, mas às vezes ela vai falar algo, ela vai dar ali um depoimento, ela vai se expressar de uma forma que aquela fala dela é um dado, é uma informação importante para
para ali, então, registrar isso, né? Treinar os técnicos para registrar isso. E você, enquanto coordenadora, também treinar o seu olhar para aquilo que você escuta, tanto dos funcionários, quanto da equipe, quanto da gestão, né? Para você construir aí esse seu arsenal aí. Então, vai analisar também, né? Aí a eficácia, a eficiência, a efetividade, a excelência em relação ao que foi inicialmente planejado, ao que foi inicialmente traçado. Que para aprimorar, né, para melhorar, para redirecionar, para planejar melhor, né, para dar continuidade, ou também para ser replicado, né, para isso ser divulgado e ser replicado. Então, pesquisas de satisfação, né, como que a gente pode pensar a avaliação na prática? Pesquisa de satisfação, esse olhar nessa análise técnica, analisar os indicadores dos relatórios, a avaliação de desempenho da equipe também, esse feedback, avaliação participativa, tanto dos usuários, né? E pode sim fazer um formulário de avaliação específico, com carinhas, com um coraçãozinho, com emoji, né? Como que você se sentiu, o que isso te agregou, ou com números, né? De 0 a 10, quanto você gostou, de 0 a 10, qual foi o impacto que isso gerou para você. Então, procurar sempre essas formas de mensurar quantitativamente e qualitativamente. E isso, tá vendo que isso é importante ser pensado até mesmo lá no planejamento, né? Como que a gente vai avaliar lá no final? Como que a gente vai monitorar? Então, por isso que esses pilares, eles estão interconectados, né? E se retroalimentando. Então, aqui agora, novamente, mais um resumo para que vocês possam fixar planejamento. Eu vou trazer aqui uma metáfora para facilitar isso, né? É o ato de elaborar a planta, o projeto arquitetônico. Antes de começar a obra, você precisa de um projeto detalhado que mostre como que a casa vai ser construída. Ele inclui as decisões importantes sobre o que será feito e quais serão os recursos necessários. Direção é o momento de erguer as paredes, construir a casa de acordo com o projeto. Aqui as ações começam a ser visíveis e o responsável pela construção, a coordenação dos SUAS, toma decisões e orienta a equipe para garantir que tudo aconteça conforme planejado. A organização é como distribuir os recursos e posicionar os móveis dentro da casa, uma vez que a estrutura da casa está de pé. Você organiza os elementos internos, aloca os recursos e distribui as responsabilidades para que tudo funcione de forma harmoniosa. O monitoramento é como fazer inspeções regulares durante a obra. É o momento de verificar se a construção está seguindo o projeto e, se necessário, fazer ajustes para garantir que o trabalho seja bem executado e seguro. E também fazer as inspeções regulares durante os dias, para ver se algo precisa de manutenção ou não. E a avaliação é como olhar a casa pronta, fazer uma vistoria final, você analisa o resultado da obra, verifica se ficou como planejado, identifica o que pode ser melhorado e considera que será necessário para a manutenção futura. Então, planejamento é traçar a rota e prever os desafios. Direção é guiar o carro e tomar as decisões ao longo do caminho. Organização é arrumar as malas e garantir que tudo esteja no lugar. Monitoramento é observar o painel e os sinais, ajustando o percurso conforme necessário. E a avaliação é refletir sobre a jornada ao final, olhando ali no retrovisor, né, e analisando o que deu certo e o que pode ser melhorado. Então, concluindo aí para vocês, essa é uma abordagem integrada que garante que as unidades de assistência possam responder de forma realmente ágil e efetiva às necessidades da população, né? Contribuindo ali para o alcance dos objetivos, para a construção de um sistema mais justo e equitativo, para que a gente possa ter, de fato, uma excelência na oferta da assistência, para que a gente consiga ter cada vez mais famílias sendo atendidas com qualidade, aí tendo as suas vidas melhoradas, acessando as seguranças afiançadas pelo SUS. Se você ainda tem alguma dúvida,
Escreva aqui para mim, me conta qual desses pilares está mais frágil aí para você. Observe isso, faça essa análise a partir desse conhecimento. Observe esses 5 pilares, em qual deles que você precisa melhorar e quais são as ações que você pode fazer a partir do que eu trouxe aqui, a partir de tudo que você já viu também na formação, como você pode melhorar esses pilares aí, fortalecer esses pilares aí na sua gestão. Combinado? Eu sigo disponível para vocês. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado essa aula e até a próxima.